Então, carta após Paulo aos Romanos. Vamos ler a partir do capítulo número 1. Vamos ler a partir do verso 8. O tema da minha palavra hoje é: a comunhão nos fortalece e encoraja. Então, abra a sua Bíblia, Romanos, capítulo número 1, a partir do verso 8, que diz assim, a palavra de Deus. Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos. Verso 11 e 12, a qual nós nos deteremos hoje, que diz assim: porque desejo muito ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. Até aí a leitura da palavra de Deus. Nós vamos mais nos deter aqui no verso 11 e 12. Então o apóstolo Paulo ele acabara de orar aqui a Deus, dando graças ao Senhor por aquela igreja que havia surgido ali em Roma, e que não apenas havia sido plantada ali por Deus, mas que agora a sua fé já era anunciada por todo aquele mundo antigo conhecido. Mas o apóstolo Paulo ainda não tinha tido a oportunidade de visitar aquela igreja, e ele estava muito ansioso para poder fazer isso. E é o que ele vai falar no verso 11 e 12, porque muito desejo ver-vos. Essa frase aqui, ela traz para nós a ideia de que o desejo do apóstolo Paulo não era pouco, mas era muito. Ele tinha muito desejo de estar ali, era um desejo intenso de poder estar em comunhão com aqueles irmãos. Nós hoje vivemos, então, irmãos, na era pós-moderna, a era da tecnologia, a era onde tudo pode ser feito de maneira quase instantânea. Por exemplo, a internet, que é uma grande bênção, você tem redes sociais, rádio, televisores, WhatsApp, Instagram, Facebook, onde você pode se comunicar com uma pessoa lá do outro lado do mundo, em tempo real. Isso é algo incrível, isso é algo que não havia na época do apóstolo Paulo, e tudo isso é muito bom, é muito bom. Nós podemos usar toda essa tecnologia para poder anunciar o evangelho. Então, de certa forma, tudo isso facilitou muito a nossa vida. Hoje você pode falar com um parente lá do outro lado do Brasil, instantaneamente, ao vivo. Nós tivemos aí diversas manifestações e provavelmente você não é onipresente, você não pôde estar em todos os lugares. Mas nós abrimos o nosso celular, nós abrimos o nosso smartphone e pudemos acompanhar o que estava havendo aí por todo o canto do Brasil. Nós podemos, através da internet, postar uma palavra, um texto, adquirir informação, o que não havia e não era facilitado em outro momento. Mas tudo isso também há um perigo. Em tudo isso há um perigo. Achar que nós podemos ser abençoados à distância, que nós não precisamos mais de comunhão, que nós não precisamos mais estar reunidos como igreja. Hoje muitos pensam que não precisam estar junto com outras pessoas. Eles dizem: eu já ouvi uma pregação lá no YouTube, eu já estou alimentado. Ou então, eu já participei de um culto online, vocês sabem que nós não cremos em culto online. Eu já assisti uma mensagem que foi gravada, que foi postada lá no YouTube, então isso já está bom. Será mesmo? Será que isso cumpre o mandamento de Deus sobre a igreja estar congregando, a igreja estar junta? Eu creio que não. Porque o evangelho, além de nos reconciliar com Deus, ele também nos leva à comunhão com os irmãos. É isso que nós vemos o apóstolo Paulo desejando estar com aqueles irmãos, não desejando apenas enviar uma carta a eles, mas estar com eles, partir o pão, sentar à mesa para comer, orar junto, se abraçar, ou seja, sentir o calor humano. Sentir o calor humano. Nós vemos dias onde nós temos perdido isso, onde as pessoas, devido a essa tecnologia toda, estão perdendo este calor, essa vontade de estar junto. Você olha, por exemplo, uma família, estão na mesa, sentado à mesa, e cada um no seu celular, né? Quando estão sentados à mesa. Ou seja, nós precisamos nos atentar para este perigo que a tecnologia traz, de nos afastar. Paulo ele não queria apenas escrever aos romanos,
mas ele queria estar junto com eles, ele queria tocá-los, ele queria estar presente, porque o Evangelho tem esse poder. Ele tem o poder de nos reconciliar com Deus e nos levar à comunhão com os irmãos. E há muito poder no toque. Milagres acontecem com apenas um toque. Eu estava vendo na internet um vídeo que você pode ver lá depois também, um bebezinho que nasceu morto, roxo. E então os médicos eles pegam aquela criancinha e levam para a sua mãe, já desfalecido, como dizendo, se despeça, dê um adeus. Então aquela mãe, ela pega aquele bebezinho no colo, coloca próximo ao seu coração e ela começa a louvar a Deus, aquela canção que diz, né? Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. E ela começa a adorar a Deus, ela começa a louvar ao Senhor, e um milagre acontece. De repente, ouve-se um choro, e era o seu bebezinho, era a sua criancinha, e os médicos ficaram extasiados, ficaram maravilhados com aquele milagre. Veja o poder do toque, veja o poder da proximidade, veja o poder da fé mútua ali contida. Há poder, irmãos, na proximidade. Milagres acontecem quando nós nos unimos para adorar o nosso Deus. Por isso, Paulo não apenas tinha um desejo de escrever, mas um desejo intenso de estar com aqueles irmãos, de sentir o calor humano, de dar um abraço, de conversar. Hoje muitos querem facilitar aquilo que nunca foi fácil, que é a convivência, que é o vínculo, que é o laço, que é o estar junto. A gente participa hoje da igreja e a gente acha que isso aqui é normal, né? E já tem sido isso aqui algo anormal por causa da tecnologia. Você já vê igrejas no metaverso. O que é a igreja no metaverso? É uma igreja virtual, onde as pessoas podem se assentar no seu sofá e congregar ali no mundo virtual, né? No metaverso. Irmãos, nunca foi assim. Sempre houve comunhão, mesmo em tempos de perseguição. O povo de Deus sempre deu um jeitinho de estar junto. Ou seja, hoje muitos querem facilitar aquilo que nunca foi fácil, aquilo que sempre exigiu um esforço. E por que as pessoas desejam tanto facilitar isso? Porque de fato a convivência, irmãos, não é fácil. O convívio é algo difícil. Há conflitos, há desentendimentos. Mas tudo isso gera um laço genuíno. Eu me lembro que, quando eu estava conhecendo minha esposa, né, a gente morava em Goiânia e morava muito longe um do outro, né? Então, boa parte da nossa conversa era no WhatsApp. E a gente conversava e ficava no mundo das nuvens, né? Era só um mar de rosas, era tudo maravilhoso, só tinha qualidade. Falei, meu Deus, como é que eu fui encontrar uma pessoa tão perfeita assim? Minha esposa pensava, né? E eu também pensava. E aí a gente casou, né, e começou a conviver mais, e aí vieram os conflitos próprios do casamento, né? E aí eu pensei, fui tapeado? Brincadeira. Minha esposa é uma bênção. Mas quando você começa a conviver, é exatamente isso que acontece. Você passa a perceber que aquela pessoa não é um anjo que desceu no céu. É um pecador que está em processo de transformação. E na igreja, em qualquer relacionamento, não é diferente. Eu vejo na internet, né? As pessoas, né, pastor, acham que a gente é lindo, maravilhoso, cheiroso, né? Querem estar conosco. Ah, pastor, se o senhor estivesse aqui. E aí você vê irmãos da igreja que falam, meu Deus, aquele pastor é um carne de pescoço, é difícil lidar com ele. E é isso, irmãos, a convivência nos faz conhecer o outro como ele realmente é. A ter a percepção que aquela pessoa que está diante de nós é um pecador salvo por Jesus Cristo e que não é perfeito ainda, está num processo de transformação. E por que isso é importante? Porque é ali onde também nós somos transformados. A Bíblia vai dizer que ferro afia ferro. É este irmão que está do seu lado, que é um instrumento de Deus para causar transformação na sua vida. Agora, se nós nos relacionamos de uma forma superficial na internet ou por meios de comunicação via rede social, como é que esse processo de transformação vai acontecer? Não acontece, porque na internet, irmãos, todo mundo é maravilhoso. Todo mundo é perfeito. Na internet a gente tem a vida perfeita. Mas não é assim
na vida real. Por isso, culto e conforto não combinam. Culto sempre exigiu sacrifício, estar junto sempre exigiu sacrifício. Não apenas o sacrifício de você separar um tempo para estar aqui, mas o sacrifício de conviver com este irmão que está ao seu lado. Sim, sempre foi assim. Veja o que diz em Atos 2,42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Porque eles precisavam perseverar, irmãos. Porque era difícil. Sempre foi difícil conviver. E hoje? Hoje continua trabalhoso. Há quem diga que a igreja é igual à arca de Noé. Só tem bicho fedido. Mas é ali onde há esperança de salvação. Irmãos, a igreja é assim também. Só tem pecador, um pior que o outro. Mas é aqui onde nós encontramos exposições bíblicas que nos dão palavras que nos conduzirão à eternidade. Palavras de vida eterna. Sim, a igreja está longe de ser perfeita, irmãos. Na igreja há arrogância, há fofoca muitas vezes, há disputa de poder, você acha que não? Veja os discípulos de Jesus, 3 anos caminhando com o Senhor quase no momento de morrer, ir para a glória, e eles disputando quem era o maior. Nós somos melhores? É claro que não, não somos melhores, não somos. Você vai errar com o pastor, e o pastor também vai errar com você, é assim que funciona. Você vai errar com outro irmão. Isso faz parte. Não existe, irmãos, igreja perfeita. Se um dia você encontrar uma igreja perfeita, não vai estragá-la. Porque você não é perfeito, você é pecador. A diferença é que uma igreja bíblica, ela vai aplicar também a disciplina bíblica. A pessoa está fofocando, o pastor vai lá e corta a língua. É só uma linguagem figurada aqui, viu, irmãos? Né? Mas nós cortamos, nós aplicamos a disciplina bíblica, nós resolvemos os problemas, nós não varremos para debaixo do tapete, nós não empurramos com a barriga. Uma igreja bíblica age dessa forma, mas há diversos problemas ali. E é por isso que nós precisamos ter humildade, precisamos ter um olhar a nosso respeito, não além do que convém. Nós não podemos ser arrogantes, porque a arrogância, ela nos separa, mas a humildade, ela nos une. Quando você entende que você é tão pecador, miserável, como esse irmão que está ao seu lado, quando você entende que Deus ele teve que usar de graça e misericórdia para com você, senão você estava perdido, assim como do seu irmão que está ao seu lado, você passa a olhar para ele de uma outra perspectiva. Você passa a ser mais paciente, você passa a ser mais misericordioso, mais benigno. A arrogância nos separa, mas a humildade nos une. Hoje você tem um movimento aí denominado os desigrejados. E o que são os desigrejados? Nada mais são do que pessoas que cansaram de lidar com outras pessoas, que cansaram de perdoar aquela pessoa falha, pessoas que cansaram de lidar com aquele pastor carne de pescoço. E eu sei que há muitos falsos profetas aí no púlpito, mas a solução é sair da igreja? A solução é sair da comunhão? Não. Por exemplo, você vai num médico picareta que te dá uma receita errada. Você desiste da medicina? Você nunca mais vai no hospital? Não. Você continua procurando até achar um bom. Mas os desigrejados disseram, eu sou igreja. Eu vou buscar a Deus sozinho na minha casa, eu e minha família. Mas será isso bíblico? Será essa a vontade de Deus? Porque o que está em xeque, irmãos, é bíblico? É a vontade de Deus? Deus ordena isso? Não. Hebreus 10, 25 vai dizer, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. O verbo congregar vem do substantivo congregação. Precisa haver pessoas. A versão século 21 que nós usamos aqui ainda traz maior clareza sobre isso, dizendo, não abandonemos a prática de nos reunir como é costume de alguns. Ou seja, já naquela época, haviam pessoas que queriam evadir da comunhão. Porque de fato, irmãos, não é algo fácil. Pessoas são difíceis de lidar. Os desigrejados dizem, mas na época de Jesus, na época dos apóstolos, não havia prédios. É verdade, não havia. Aí você diz, então você quer dizer que se eu me reunir ali na praça, é igreja? É igreja. Se eu me reunir no auditório de uma escola, é igreja? É igreja. Se eu me reunir no monte, é igreja? É igreja. E se eu me reunir na varanda de uma casa, é igreja? Eles respondem, é igreja. Aí você fala, mas só aqui na igreja? Só nesse salão que na igreja? Não tem como, irmão. Se qualquer lugar é igreja,
Nós queremos nos reunir aqui, é confortável, nos protege do sol, nos protege da chuva. É gostoso, a gente pode fazer eventos aqui. Por que não podemos nos reunir aqui? É claro que se um dia nós precisarmos nos reunir nas casas, vamos nos reunir nas casas. Mas enquanto podemos, vamos estar aqui. E isso é ser igreja. Isso é ser igreja. A igreja ela sempre foi comparada a um edifício. E é um corpo de muitos membros. Você olha para esse edifício aqui. Ele tem bloco, tem cimento, tem areia, tem piso. Tem muitas coisas que compõem esse edifício aqui. Um bloco sozinho não é um edifício. E um corpo? Um corpo também tem muitos membros. Imagina você chega aqui e aí está um pé ali na cadeira ali. Aí o pé te cumprimenta, capaz do Senhor. Você ia ficar no mínimo assustado, né? Que isso, é a igreja ou é a família Adams, né? Então, um corpo ele tem muitos membros. Muitos membros, ou seja, a ordem bíblica é que nós devemos nos unir, que nós devemos andar do lado um dos outros. Jesus ele nunca andou sozinho e ele nunca ordenou que nós fôssemos uma espécie de lobo solitário da fé. Ele ordenou a comunhão para que nós estivéssemos juntos. Ele orou assim e agiu dessa forma. Paulo, irmãos, era um grande homem de Deus. Ele tinha tudo para ficar sozinho. Você vê cada igreja que Paulo já passou, a igreja dos Coríntios. Como é que era a igreja dos Coríntios? Terrível. Mas ele foi lá, labutou, trabalhou, amou aqueles irmãos, aguentou as injúrias, aguentou a difamação dos falsos profetas, estava lá. Aqui não é diferente, ele ainda tinha um desejo intenso de estar com esses irmãos de Roma. Paulo tinha tudo para ficar sozinho, mas ele desejava estar com os irmãos. E nós devemos estar também desejosos em partilhar com os irmãos na comunhão, em estar juntos, em partilhar as virtudes do Espírito, em sermos instrumentos de Deus para moldar o outro e sermos moldados ao mesmo tempo. E Paulo nos dá aqui no verso 11 e 12, 2 princípios pelo qual nós devemos estar em comunhão. É o que eu quero falar aqui nessa noite. O primeiro é que a comunhão com os irmãos nos fortalece. Veja o que ele diz no verso 11. Porque desejo muito ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Então, qual o objetivo de Paulo em estar com aqueles irmãos? Ele queria compartilhar algum dom, a fim de que aqueles irmãos fossem fortalecidos. Irmãos, não tinha como enviar dons por correio. Assim como ainda hoje, não tem como você compartilhar os dons espirituais através da internet. Não tem como dar um abraço, né, via WhatsApp. Não tem como você fazer um ensino robusto através do WhatsApp. Quando nós queremos conversar algo sério, o que nós fazemos? Vamos à casa do irmão. E ali conversamos, e ali alinhamos. Há coisas que não tem como ser feitas virtualmente. Olha o que ele vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Por essa razão, lembra-te de que despertes o dom de Deus que é em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo escreve a Timóteo, dizendo, olha, você tem um dom que foi despertado por mim através da imposição de mãos. Para você entender melhor aqui, você lembra quando eu fui ordenado? Foi no começo do ano, né, irmão? Não faz tanto tempo assim. Como é que foi? Foi um culto normal praticamente, né? Chegamos lá, teve louvor, teve a palavra, mas no final houve uma espécie de cerimônia ali. Né? Nós, os pastores lá, eles puseram as suas mãos sobre mim, derramaram óleo apenas como um símbolo, né? E a igreja orou por mim, estenderam as mãos, ou seja, confirmaram aquele dom que Deus havia me dado, aquela confirmação da vocação que Deus havia me dado. E você sabe que foi sobrenatural a minha ordenação, né, irmãos? Houve até milagre, eu fiz milagre lá, né? O pastor Rodrigo não estava andando, ele andou. Né? Minha ordenação foi marcada por sinais e milagres, algo poderoso. Brincadeiras à parte, né? Irmãos, não tem como ordenar um pastor por videoconferência. Vai, põe a mão sobre a sua cabeça agora, derrama óleo, amém, está ordenado. Não tem como fazer isso. Há coisas que não dá para fazer pela internet. Ordenar um pastor, fazer um aconselhamento, orar por um doente, enfermo. E por quê? Jesus ele sempre procurou tocar, e nós procuramos também sempre fazer desta forma. Mas Deus ele pode abençoar à distância? Pode. Lembra, Jesus, ele sempre impunha as mãos nos enfermos,
Mas, certo momento, apareceu um centurião lá e disse, olha, uma palavra basta. Então, Jesus ordenou e o milagre aconteceu ali. Paulo também. Paulo sempre impunha as mãos. Mas em um dado momento lá, por algum motivo que a Bíblia não explica, ele envia o seu lenço. E o seu lenço vai curar ali os enfermos. Mas, via de regra, eles sempre faziam presencialmente. Eles sempre compartilhavam dádivas de Deus pessoalmente, presencialmente. E nós também devemos o fazer. Por isso a importância de você vir ao culto. Por isso a importância de você participar de um PG. Como eu disse, na internet todo mundo é maravilhoso. Todo mundo é maravilhoso. Mas na comunhão, nós tornamos mais robustas aquelas coisas que nós recebemos de Deus. Uma palavra, irmãos, pregada aqui, nunca vai ser como uma palavra que você ouve lá no YouTube, por mais que seja uma bênção. E por quê? Há vários motivos, há vários fatores, mas principalmente o ambiente. O ambiente aqui, né, o pastor chega aqui quase uma hora antes, ou uma hora antes, os irmãos louvor já chegam aqui, já ensaiam, né, e já fazem tudo debaixo de oração. E às vezes você está até aflito. Talvez você chegou aqui mal hoje, com o coração apertado, ruim. Mas aí você chega aqui e você começa a conversar com o irmão. A irmã de repente fala alguma coisa, solta um versículo, te dá uma palavra e você já começa a se sentir um pouco melhor. Aí você está aqui, de repente toca uma música, um louvor que toca o seu coração, que te quebranta. Você já começa a ficar, né, com uma fé um pouco mais robusta. Aí vem a palavra de Deus, que te alimenta, que te fortalece, e você sai daqui diferente, você já sai daqui melhor. Mas e lá na sua casa? Você coloca lá uma palavra no YouTube para ouvir. Daqui a pouco, toca o telefone. Se toca aqui no culto, você vai dar uma olhada, talvez, se for muito importante, você pode até sair daqui e atender. Mas vez de regra, você vai dar uma olhada, desliga e depois retorna. Porque aqui o ambiente é para isso. Mas lá na sua casa, você vai atender. Aí fica ali 5, 10, 15, daqui a pouco já perdeu o fio da meada. Mas não apenas isso. Aí o menino chora lá na sua casa. Aí você vai atender o seu menino. Você vai lá ajeitar ele, aí às vezes demora, aí já perdeu, aí já tem outro compromisso, você já sai e não consegue finalizar aquilo. Chega uma visita. Aí você fala assim para a visita, senta aí que agora eu estou no culto. Você não faz, você vai fazer uma sala, você vai fazer um lanche, você vai fazer alguma coisa, você vai recepcionar aquela pessoa. E a palavra vai ficar para depois. Bate uma fome. Você vai lá na geladeira, vai abrir ali, vai pegar alguma coisa para comer e pronto. Então está vendo que o ambiente ali é totalmente diferente. Não obstante isso, às vezes você chega aqui e você está querendo ouvir uma palavra de consolo. Mas você não precisa, às vezes, de palavra de consolo. Você precisa ser afrontado. Você precisa ser confrontado. Você precisa ser exortado. Aí você está na sua casa. Aí você coloca uma palavra lá, do pastor e fala, nossa, o pastor está muito bravo aqui. Hoje eu estou precisando de palavra de consolo. Aí você muda. Mas aqui não tem como. Se o pastor está pregando uma palavra de confronto aqui, você é obrigado a ouvir, e aquilo desce rasgando pela goela, e você tem que suportar. Então está vendo como ouvir a palavra na sua casa lá, por melhor que seja, nunca será como vir aqui se unir com os irmãos e ouvir a palavra aqui. Até porque para você estudar, você precisa de concentração para entender as coisas do céu, não. Aqui nós estamos focados, nós estamos concentrados. São poucas as coisas que nos distraem, mas na nossa casa é um caminhão de coisas, né, pastor? A gente que se dedica integralmente, meu Deus do céu. É difícil às vezes, é complicado. Eu, pessoalmente, às vezes tranco a porta lá do meu quarto, né? E aí, às vezes, minha filha ainda fica lá batendo, lá, papai. Né? Às vezes, minha esposa ainda vai lá bater. E tem diversas coisas que tendem a tentar nos distrair. Mas aqui não tem como. Aqui nós estamos focados, nós estamos preparados, nós já nos organizamos para isso. Precisamos de concentração para entender as coisas do reino. E essa concentração, às vezes, nos é tirada do conforto de nosso sofá. Como eu disse, às vezes você chega aqui até mal. Aí você está lá na sua casa, ouve uma palavra, continua mal. Mas aqui, além da palavra, há o irmão. Você está ali conversando com o irmão, de repente o irmão fala algo que toca o seu coração. Você está aqui, de repente o pastor percebe, irmão, vamos ali na salinha, faz uma oração por você, te dá um conselho e você já sai melhor. Isso não tem como acontecer lá na sua casa.
Além do mais, se algo te chateia na pregação, você pula. Aqui você tem que ouvir tudo, até o final. Mas tem mais um fator. É que lá na sua casa, você não vai exercitar os frutos do Espírito Santo. Amor, mansidão, paciência, domínio próprio. Irmãos, tudo isso você já tem demais com você. Você já se ama demais. O que você precisa aprender é se amar menos. Né? É isso que nós precisamos fazer. Você já é muito manso com você, muito paciente. Já percebeu como você tem paciência com seus pecados? Você peca, aí você diz, mas eu estou no processo de transformação, Deus entende. Mas aí o seu próximo peca, aí você já fica furioso. Como é que ele faz um negócio desse? Como é que minha esposa faz isso? Como é que aquele irmão, 1000 anos na igreja, faz isso? Você já é paciente demais com você, você precisa agora aprender a ser paciente com o seu irmão. Você comete um pecado, você já percebeu o quão benigno você é consigo? Mas eu fiz isso, mas foi por causa disso. Nem foi por tanto mal assim. Foram as condições que me colocaram aqui. Você precisa ter comunhão para você aprender a ser benigno com esse irmão. Ou seja, todas essas coisas, nós já fazemos muito bem conosco. Nós precisamos agora aprender a fazer com os nossos irmãos. E é por isso que nós precisamos estar em comunhão. É por isso a importância do pequeno grupo. Só quem participa do pequeno grupo sabe que é uma bênção, né? Lá os irmãos são fervorosos, né? Às vezes você está lá, aí, irmãos, vamos combinar uma comunhão, bora. Que tal a gente assar uma carne? Não, pastor, eu quero pão com salsicha. Aí o que você faz? Você cede. Por quê? Porque o amor é isso. O amor não busca os próprios interesses. Mas se fosse na sua casa sozinho, você ia fazer o que você quer. Mas aí de repente você está lá e de repente o irmão te dá uma fisgadinha, uma cutucadinha. Irmão, turista, hein? Faz tempo que não vem. Porque você sabe como é que é, os irmãos falam mesmo. Fala mesmo. Irmão, para falar de futebol, abre a boca. Aqui no PG, fica quieto, né? Até no pastor, às vezes, só até para nós, né, pastor? A gente que lidera PG, meu Deus. E o que você faz? Você tem paciência, você aceita aquela catucada ali. Isso te molda. Você perdoa, irmão. Perdoa o irmão. Eu também, às vezes, não sou fácil. A gente também, às vezes, cutuca os irmãos com vara curta. Às vezes, até de maneira desnecessária. É assim que funciona. Ou seja, na comunhão você aprende a amar. Você aprende a perdoar. Você aprende a ser paciente com aquele que galgou níveis de fé diferentes do seu. Às vezes você já está 30 anos na igreja aqui. O irmãozinho acabou de começar. E às vezes fala uma besteira ali. Às vezes tem uma atitude que não é legal. E aí você aprende a exercer então esses frutos do Espírito, a mansidão, o ensino com amor, com carinho com aquele irmão, a paciência, porque a pessoa está aprendendo ainda. Na comunhão você muda, você muda. Por que muitos não querem fazer parte de uma igreja? Por causa disso. Com a comunhão, o pastor vai te fazer uma visitinha. Às vezes o pastor nota que tem algo errado. Ele fala, poxa, a gente precisa alinhar aqui, irmão, vem cá, senta aqui. Aí começa a conversar com você, começa a falar, olha, você está errado nisso, nisso e nisso. Você quase fica endemoniado, né? Quase vira o pescoço e tem que fazer exorcismo ali, né? Mas aos pouquinhos, você vai aprendendo, você vai aceitando, você vai se quebrantando, e a sua vida vai sendo transformada, o seu casamento vai sendo transformado, a sua vida com Deus vai sendo transformada. A comunhão, ela te coloca nessa sinuca de bico, onde ou você muda, ou você muda. É igual na academia, irmãos. Quem faz academia? Eu já fiz academia, irmão, por incrível que pareça. 1 mês, mas fiz. Aí cheguei lá, primeiro dia, aí me deram um peso de 5 quilos. Aí eu fiz igual o pai do Cris, né? Facinho, moleza. Isso aqui é muito fácil. Pensei que era mais difícil. Aí passou uma semana lá, colocaram acho que 15 quilos em cada braço. Aí eu comecei... terrível. Mas isso é importante para fortalecer.
Se você só fica ali com 5 quilos em cada braço, nada muda. Os seus músculos não ficam fortes. Você não cresce. Irmãos, a comunhão é a mesma coisa. É por isso que Paulo ele quer estar junto, para fortalecer aqueles irmãos e ser fortalecido. É justamente todas essas situações que nos levam a crescer, que nos levam a amadurecer, que nos levam a nos tornarmos cristãos mais fortes, que resistem no dia mau, mais cascudos, não no sentido de uma cerviz dura, mas no sentido de não ser abalado por qualquer besteira. Nós ficamos mais fortes, nós criamos mais substância, como na academia, à medida que você vai treinando. Perceba que as pessoas mais dodóis são aquelas que menos estão em comunhão. Pega uma pessoa que está ali, 5, 10 anos participando do PG, participando do culto, já viu muita coisa, já teve que perdoar muitas vezes. Nem dói mais, meu amigo. Você fala uma coisa para ele, nem dói mais. Está forte. Acontece uma situação lá, o Lula ganha. A pessoa fica ali, ó, tranquilo, Deus está no controle. Mas é aquela pessoa que não está em comunhão. O pastor respira perto dela. Ela já quer sair da igreja, fica ofendida. O irmão fala uma coisa ali que às vezes não é muito agradável, a pessoa já quer ir embora. Ah, pastor, aquele fulano lá me falou aquilo. Mas quem está em comunhão já aprendeu a lidar com circunstâncias difíceis. Já aprendeu a ser paciente, já aprendeu a ser manso, já aprendeu a ser benigno. Será que é isso mesmo que o irmão quis dizer? As pessoas que mais vão embora da igreja são aquelas que menos participam da comunhão dos santos. Tem gente que qualquer coisa se dói. Você tem que pisar na casca de ovo. Parece uma criancinha. Minha filha, né? Às vezes eu tô bravo com ela. E eu só falo, Sofia! E sabe o que acontece? Ela chora. É sensível. Tem gente que é igual criança na fé, tá 15 anos na igreja. Mas é igual criança, o pastor fala um pouquinho mais duro. E a pessoa já fica mole, chorando. É porque o senhor não devia ter falado assim comigo. Precisamos crescer, irmãos, precisamos amadurecer. Mas você nunca vai amadurecer se você fica sozinho lá na sua casa. A comunhão nos expõe. A comunhão ela trata o nosso pecado. A comunhão nos molda. A comunhão nos torna mais forte. Jesus derrama a sua bênção. Onde há comunhão entre os irmãos, é o que ele vai dizer em Mateus 18, 20. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Percebeu? 2 ou 3, coletivo, não individual. Olha o que vai dizer o Salmo 133, a partir do verso 1. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. Como orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Onde o Senhor ordena a sua bênção e a vida, onde há comunhão. Onde os irmãos estão unidos. Onde os irmãos aprenderam a suportar uns aos outros em amor e manter o vínculo da paz. Você às vezes pode pensar, poxa, mas a reunião do PG tem todo esse poder. Poxa, me reunir aqui para o culto tem todo esse poder mesmo. Ah, meu irmão, tem. Tem sim. É igual o arroz com feijão que você come todo dia. Você come no automático. Você nem acha que precisa. Mas fica uns 3 dias sem comer para você ver. Aquele arroz com feijão que te dá força, é que te mantém de pé, é que te dá energia. Para que você possa fazer as suas atividades diárias, para que você possa trabalhar, para que você possa estudar. Essa comunhão, ela tem poder. Ela nos fortalece, ela nos mantém de pé. Você pode até pensar, mas domingo após domingo, semana após semana. Você não sabe. Mas se você está de pé até hoje, é porque Deus tem te sustentado. E como é que Ele te sustenta? Com a sua palavra. Com a sua palavra. Atos 2:1 vai dizer o seguinte.
ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Por que eles estavam reunidos? Há várias hipóteses. Talvez eles estavam com medo. Afinal, o seu mestre havia acabado de morrer, de uma forma cruel. Está certo que ele também tinha ressuscitado. Eles talvez estivessem assustados, receiosos. A segunda hipótese é que talvez eles estavam reunidos aguardando a promessa de Deus de derramar o seu Espírito. Mas qualquer que seja o motivo, temos um fato aqui. Eles estavam reunidos aonde? No mesmo lugar. No mesmo lugar. Veja que antes de falar do derramamento do Espírito Santo, fala de união. Porque como nós lemos no Salmo, é na união onde o Senhor derrama a sua bênção. Andar junto com outro irmão te deixa mais forte. Como é que o homem se torna homem? Andando com outros homens. Andando com gente mais madura que ele. Andando com gente mais velha. Experiente. Que já aprendeu com a vida. Ouvindo. Lidando com situações adversas. A mulher da mesma forma. Se torna mulher andando com mulher. Aprendendo ali a vida do lar. A vida como esposa. E por aí vai. Aqui o Senhor está ordenando a bênção, hein, pastor? É como óleo, aleluia. Aleluia, irmãos. Irmãos, eu gosto muito de assistir alguns vídeos, né? Na Discovery Channel, no YouTube, é claro, né? Não assisto muito TV, então nem perco tempo com assinatura. Mas às vezes eu estou lá no YouTube e eu quero assistir alguma coisa mais diversificada, né? E aí eu coloco lá na Discovery Channel lá, alguns episódios. Ou então no Animal Planet ali. E eu estou lá assistindo um leão, como é que ele preda um animal, né, para se alimentar. E é interessante a forma que ele age. O leão, ele é esperto. Ele fica ali quietinho numa moita. Ele é sorrateiro. E ele observa, então, uma manada de zebus. E ele vê aquele que está sozinho. Aquele filhote, às vezes. Ou então, aquele que está doente. Ao observar isso, ao identificar isso, ele sai correndo. Ele dá o seu bote, o seu ataque ali, e é bem sucedido. Irmão, se você parar para fazer uma analogia aqui, você vai perceber que o diabo, ele também é como um leão que ruge ao nosso derredor. Só esperando uma brecha, só esperando uma oportunidade para nos tragar. E quem é que ele ataca? Esses dois tipos de pessoas. Primeiro, aquelas pessoas doentes espiritualmente. O que é pessoa doente espiritualmente? É aquela pessoa rancorosa que não libera perdão. É aquela pessoa que é ansiosa, que é preocupada. É aquela pessoa que não quer estar com outro irmão porque é ferida ali na comunhão. É uma presa fácil para Satanás. Mas outro tipo de pessoa é aquela que gosta de andar sozinha. É aquela que se acha madura espiritualmente. Não, eu não preciso disso. E está sempre ali sozinho. São essas pessoas que Satanás ataca. Você já percebeu quais são os momentos onde você é mais tentado? Quando você está sozinho. Repare. Não tem ninguém ao seu derredor. Quando sua esposa não está perto. Quando seus filhos não estão perto. Quando os irmãos não estão perto. É onde você é mais tentado. Onde você é mais instigado para o pecado. Mas digamos que você quer fazer algo errado. Está ali 2, 3 irmãos do seu lado. Você vai fazer? Não vai. Você vai pensar 2 vezes. Você vai pensar na sua família. Você vai pensar na igreja. Se sua esposa está do lado, você vai tentar olhar a mulher lá, do outro? Não vai, meu amigo. Não morre, né? Não vai. Mas você está sozinho. Gosta de ficar sozinho? Gosta de ter seu espaço? Começa ali no WhatsApp, Instagram, Facebook.
Quando você vê, meu amigo, já adulterou no coração, às vezes até na prática. Então perceba aqui, que é nos momentos onde você se isola mais, onde você está mais sozinho, onde você é mais atacado por Satanás. É assim que funciona. Pastor, mas eu estou com problema, eu tô angustiado. Vá ter comunhão com os irmãos. Mas eu não quero ver ninguém. Você está chateado, você vai para o serviço, vê a cara do seu chefe? Vai, ainda aguenta sapo lá. Mas para a igreja ele não quer ir. Para o PG nós não quer ir. Irmão, por que você não foi? Estou meio jururu aqui, pastor. Mas justamente nesse momento você não deveria ficar em casa, porque você vai ser presa fácil. Irmãos, nós somos como brasa. Quem já fez churrasco aí? Renato, né? Toda semana o Renato abençoado. Glória a Deus. E como é que funciona o churrasco, né? Você tá ali, tem a churrasqueira, né? Tem ali o carvão, você coloca ali, pega fogo e tá aquela brasa maravilhosa, aquele fogo, ô glória. Mas aí se a sua churrasqueira tem uns furos igual a minha tinha, cai uma brasinha ali, cai um pedacinho de carvão. Inicialmente aquele carvão até fica ali, vermelhinho, cheio de calor, mas vai passando o tempo. E aquela brasa se torna apenas um carvão frio, sem calor, que não serve mais para o seu propósito. Gente que caminha sozinho é assim também. A gente está aqui, é um monte de brasa. Enquanto você está aqui, o outro irmão te aquece. Como eu disse, você está para baixo, mas o outro irmão está para cima. E ele te ajuda e você ajuda ele. Mas a partir do momento que você está sozinho, irmão, você vai perdendo. Você para de orar, você para de ler a Bíblia. Daqui a pouco você está agindo igual o ímpio. Esfria. É inevitável. Nós somos assim. Aconteceu uma história. E na era glacial, os porcos espinhos, eles tinham que tomar uma decisão difícil. Que era ou ficar junto ou separado. E por que era uma decisão difícil? Porque eles têm espinhos. E quando eles se aproximavam demais, um acabava espinhando o outro, e isso machucava, isso feria. Mas outro problema era ficar sozinho. Porque eles morriam congelados. E eles tinham que tomar uma decisão. Ou ficamos juntos, e de vez em quando um vai espinhar o outro, ferir o outro mesmo, mas a gente vai perpetuar a espécie. Ou a gente fica separado e vamos à extinção. E eles decidiram então ficar juntos. Irmãos, igreja é assim também. Você tem que decidir ficar com esse irmão. De vez em quando você vai dar uma espinhadinha. De vez em quando você vai tomar espinhada. De vez em quando você vai ser ferido. E às vezes é você que vai ser o agressor, é você que vai ferir. Mas juntos, nós prevalecemos contra as portas do inferno. Separados não, sempre foi assim. É a única forma de sobrevivência. Aonde você olha na história para a igreja, eles sempre estiveram unidos. Sempre. E por quê? Porque a união não faz apenas açúcar. Faz força também. Faz força. É o que Paulo declara aqui no verso 11. Porque muito desejo ver-vos para compartilhar algum dom convosco, a fim de que sejais fortalecidos. Juntos somos mais fortes. Segundo e último princípio, ainda bem que é só 2, né, irmãos? Rapidinho para a gente finalizar aqui. A comunhão com os irmãos nos encoraja. Olha o verso 12. Isto é para que, juntamente convosco, eu seja encorajado pela fé mútua vossa e minha. Então, o primeiro objetivo do apóstolo Paulo em querer estar com os irmãos de Roma é para poder compartilhar algum dom, a fim de que os irmãos fossem fortalecidos. Mas o segundo objetivo é para que ele pudesse encorajar aqueles irmãos e também ser encorajado. Irmãos, nós tivemos lá esses dias na nossa igreja, um irmão que a gente chama carinhosamente de GG,
que agora lidera um PG lá. E ele estava pregando lá, irmãos, e realmente foi algo emocionante. Porque o irmão era da pá virada mesmo, né? O irmão era terrível, como ele mesmo disse, né? Pregando, irmãos, era o cão. E a gente viu a esposa dele muitos dias chorar, orar, clamar a Deus pela vida dele. E você vê o irmão liderando, o irmão até trazendo uma palavra para a igreja, e realmente é algo fortalecedor, realmente é algo que nos encoraja a perseverar. Encoraja aquela irmã, que às vezes o marido também está perdido, a não desistir, a continuar orando. Encoraja aquele irmão, que a esposa ainda não vai, a continuar perseverando. Encoraja aquela pessoa que quer que a sua mãe, que seu pai se converta, a continuar perseverando. Ou seja, ver o milagre de Deus na vida de nossos irmãos nos coloca para cima, nos encoraja. Irmãos, inúmeras vezes eu cheguei no culto para pregar triste, chateado, desanimado com alguma coisa que aconteceu. Porque isso acontece com a gente também. A gente é ser humano igual você. Às vezes a gente está lá com um sorriso no rosto, né, pastor? É porque tem que estar. Você não tem nada a ver com nossos problemas. Mas por dentro quebrado, triste, desanimado. E aí vem um irmão e fala alguma coisa. Conta o seu testemunho. Conta às vezes uma dificuldade que acabou de lidar. Ou até mesmo vem e fala, pastor, eu estava percebendo isso aqui, o que você acha de fazer isso aqui? E aquilo é justamente a resposta que você precisava para poder resolver um problema. E aí você fica para cima de novo, você volta para sua casa encorajado. Irmãos, olha para quem está falando aqui que quer ser encorajado. Não é qualquer pessoa, é Paulo, esse gigante na fé. Ele tem muito desejo de ver aqueles irmãos para encorajar, mas também para ser encorajado. Para fortalecer, mas também para ser fortalecido, para estimular a fé daqueles irmãos, mas também para ter a sua fé estimulada. Irmãos, Paulo, diferente do que às vezes nós conseguimos imaginar, era um homem como eu e você, expostos aos mesmos desafios da fé, e ainda mais que nós, em sua época. Paulo não era um homem de ferro, não era um homem que estava insensível a todos os momentos ruins. Paulo, como qualquer outro, às vezes também precisava receber ânimo, receber consolo, para que a sua alma ficasse aliviada. E Paulo via nos irmãos um colírio para os seus olhos, um bálsamo para a sua alma. É assim mesmo que acontece. Olha o que vai dizer 2 Coríntios 7, 5, 6. Porque nem quando chegamos a Macedônia tivemos descanso, pelo contrário. Em tudo fomos atribulados, externamente lutas, internamente temores, mas Deus que dá ânimo aos abatidos, nos trouxe ânimo com a chegada de Tito. Paulo vai para Macedônia. E ao invés de ter descanso ali, tem muito mais trabalho. E o seu coração se enche de temores. Ao seu redor, lutas, desafios, batalhas para serem travados. Ele vai dizer que o Deus que dá ânimo, o Deus que dá vigor, o Deus que renova, o anima. Como? Com a chegada de Tito, com a chegada desse irmão amado. A Bíblia vai dizer em Colossenses 4, onde Paulo estava em sua primeira prisão, em Roma, que Marcos, Aristarco e Jesus o Justo estavam sendo o seu consolo. Andar junto faz bem para a alma, irmão. Andar junto traz alívio. Andar junto nos encoraja. Faz bem para o coração. Paulo ele sabia disso. Ele sabia que pessoas nos deixam animados, pessoas nos encorajam, pessoas nos dão força para seguirmos a caminhada, a peregrinação. Aliás, a peregrinação que era feita pelos peregrinos até Jerusalém não era uma empreitada feita sozinho, era uma caravana. Eles andavam juntos e nós estamos numa peregrinação até Jerusalém Celestial. Não devemos fazê-la sozinho. Você já viajou sozinho? É chato, é maçante.
Agora, quando você viaja com os irmãos, a gente tem feito algumas viagens, né, pastor? Tem sido uma benção, irmão. Tem sido realmente encorajador, né? Os irmãos fazem a gente rir, a gente faz os irmãos rir, a gente dá apelidos, ganha apelidos. É assim que funciona. Pessoas trazem vida, pessoas geram vida. Paulo era um gigante da fé, mas ele também enfrentava dificuldades como qualquer cristão e queria também ser encorajado, assim como ele iria encorajar. Alguém já orou por você? O pastor já foi à sua casa te aconselhar? Como é que você se sentiu? Isso é o poder da proximidade. Você está lá aflito, achando que não tem mais jeito, no fundo do buraco, no fundo do poço. O pastor chega lá, ora por você, te ouve, te dá um conselho. E você fala, às vezes dá até aquele respiro, né? Você acha que seu casamento vai acabar, acabou. 30 anos jogado na lixeira. O pastor chega lá e te dá uma direção bíblica. E muitas vezes precisa de várias vezes, né? Às vezes de bate pronto você já respira aliviado. Ai meu Deus, pensei que tinha perdido meu filho, meu casamento, essa situação. Esse é o poder da proximidade. Jesus ele sempre estava no meio do povo. Pedro, Tiago e João sempre estavam com Jesus. Lembra da transfiguração no Monte Tabor, no jardim de Getsemane? Pedro, Tiago e João estavam ali. Para quê? Para encorajar o Senhor, para estar com Ele. Quanto mais cheio de Deus, irmãos, mais desejoso nós estaremos em estar com os outros. Afinal, o que você acha que vai ser a eternidade? Uma rede para você descansar? Vai ser comunhão. Vamos estar juntos, adorando ao nosso Deus. E a eternidade, ela já começa aqui. Mas por que muitos não querem andar juntos? Já estou caminhando aqui no final. Está chovendo, você não vai a lugar nenhum, então tenha paciência. Por que muitos não querem andar juntos, irmão? Porque muita gente não quer estar próximo. Eu vou te falar por quê. Porque a proximidade faz com que as pessoas conheçam quem você é de verdade. Pecador, miserável. Porque a proximidade faz que as pessoas vejam que a sua família não é tão perfeita como você passa. Você tem problema com sua esposa, que os seus filhos dão trabalho. A proximidade, ela leva as pessoas a perceberem que você não é tão santo como você posa. E muitos não querem isso. Eu vejo a minha vida. Irmãos, eu tenho que pedir perdão mais várias vezes. Eu acho que quem mais pede perdão naquela igreja sou eu. Eles deram louvor lá, né, irmãos? Eu fico muito bravo, né? Bravo mesmo. Tem que pedir perdão para os irmãos. Mas eu tô certo. Mas peço perdão por o irmão ficar chateado, né? Se eu deixei eu na mão ali, pede perdão. Mas às vezes eu estou errado, muitas vezes, a maioria das vezes. Eu perdi a paciência, eu fui carnal. Lá em casa, então, meu Deus do céu. Às vezes tem que falar uma coisa pessoalmente, você fala pelo WhatsApp. Aí a pessoa entende errado, aí lá vai você, ô irmão. Tem misericórdia. E muitos têm medo que isso faça com que ele perca o respeito. E eu percebo uma coisa na minha vida, irmãos. Eu sou pecador bastante. Muito pecador. E eu peço perdão diversas vezes, para quem é mais velho, para quem é mais novo. Eu percebi que isso nunca me trouxe menos respeito do que eu já tenho. Pelo contrário. Aumentou ainda mais. Aumentou ainda mais. Mas muitos não querem se expor por causa desse risco. Porque te conhecerão sem a máscara que muitas vezes você usa. Quando você expõe a sua vida, você realmente vai mostrar que você é um pecador que carece da graça de Deus, que precisa da graça de Deus. Mas isso também vai te trazer uma vida transformada. Eu fico observando os irmãos lá da igreja, né? Eles acham que eu acho que eles são perfeitos. Eu não acho. Você que é pastor
Pode confirmar essa informação aqui. Às vezes a gente está caminhando de boa. E aí chegam informações ao nosso ouvido. Ah, fulano da sua igreja? O que ele fez? Eles falam. Mas o pastor, ele conhece as suas ovelhas. Ele sabe que você é de verdade. E ele não espera que você seja perfeito. Ele sabe que você está num processo de transformação, assim como ele. Mas não quer se aproximar. Porque se o pastor já pensa que eu não sou perfeito, quando eu me aproximar, ele vai ter certeza. Mas você também vai ter certeza que aquele pastor ali é um homem de Deus que também está no processo de transformação. E que muitas vezes ele vai errar com você e você vai precisar perdoá-lo. Conforto, irmãos, vem de fé mútua, não individual. Essa comunhão espiritual que Paulo ele quer ter com os irmãos. O interessante na comunhão é que as barreiras elas são quebradas. Não interessa a sua classe social, não interessa o seu nível intelectual, não interessa o seu passado, se você era um ex-drogado, um assassino, um promíscuo, não interessa. Você foi regenerado? Então você pode fazer parte da comunhão dos santos. É só lembrar quem eram os romanos. Pessoas imorais, idólatras, perdidas, mas Deus salvou aquelas pessoas. E lá estavam eles em comunhão, e pessoas que Paulo queria estar com eles, para encorajar e agora também ser encorajado. Você sempre vai ter algo para dar, irmãos, e também para receber. Ninguém é tão grande que não possa aprender, e nem tão pequeno que não possa ensinar. Todos temos algo a dar na comunhão. Por isso, se só há benefício na comunhão, por que você ainda não quer participar dela? Por que você ainda não faz parte de um pequeno grupo? Porque você ainda insiste em permanecer sozinho, irmão, isso não é bíblico, não é a vontade de Deus. Como eu disse, o céu será uma grande comunhão que começa aqui. E daí se as pessoas souberem que você não é tão perfeito? Deus já sabe. E pode ter certeza, muitos irmãos aqui também. O Senhor, irmãos, Ele nos une com a sua palavra. Uma vez que nós estamos unidos, nós somos fortalecidos e encorajados para prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Juntos somos mais fortes. Sozinho, você pode chegar mais rápido. Mas junto, você vai sempre muito mais longe. Você não é uma ilha. Deus não te criou para ser uma ilha, meu querido. Deus te criou para a comunhão. É como diz aquele velho cântico, que está certíssimo. Eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Até o fim. Você crê nisso?